Então vamos dar início. O tema de hoje é não apego. Para quem de repente está a primeira vez aqui, meu nome é Ricardo, eu sou psicólogo clínico, instrutor de mindfulness, meditação, instrutor de Aikido, e a gente está fazendo essa série de programas ao vivo já tem algumas semanas, já tem alguns meses, a gente já pode dizer, né? Acho que durante a pandemia a gente está fazendo esses ao vivos toda quarta-feira, e a gente tem feito essa série, né, das 9 atitudes mindfulness. E hoje é não apego. Então, no próprio convite, né, que a gente fez, a gente falou sobre o que o não apego ele acaba dialogando com as outras atitudes, né, que a gente já passou. Não julgamento, aceitação, mente de principiante, que foi a última. Na verdade, todas essas atitudes, elas estão interligadas, né? Não tem uma atitude isolada que a gente consiga realmente falar sobre ela tão isoladamente. Porque é uma forma de estar presente no mundo, é uma forma da gente estar nos colocando mentalmente, nos dispondo ao mundo. E dentro do tema de hoje, não apego, será que a gente sofre se apegando? Ou será que é possível o desapego, o não apego às coisas? Aí eu pergunto para vocês, será que a vida existe se a gente conseguir ser 100% apegado a tudo? Será que o não apego faz parte do movimento da vida? Então, eu vou propor um exercício até para a gente dar início a esse nosso encontro de forma meditativa. Primeiro, só um experimento da pergunta que eu acabei de fazer. Será que a vida se mantém em movimento se a gente estiver extremamente apegado? Então, façam esse experimento, convido vocês a isso. Uma inspiração profunda e gentil, mais prazerosa possível, inalando pelo nariz, segura e não solta mais. Nunca mais. De repente, essa respiração foi prazerosa, teve um apego a esse prazer, a essa respiração que você se propôs. Será que você continua vivo? Por favor, expira, bota para fora, se por acaso ainda está segurando. Não tem como. A gente precisa expirar para continuar vivendo. A gente precisa expirar para dar espaço para a próxima inspiração. A gente precisa do desapego das nossas opiniões, das nossas grandes certezas, para dar espaço para a mente de principiante. A gente precisa desapegar das nossas crenças sobre nós mesmos para poder dar espaço para a gente não se julgar, né? Quando a gente se rotula de algo, a gente falou muito sobre isso no não julgamento e até na aceitação. Então, quem não assistiu e tiver interesse, busque nos outros vídeos. A gente precisa dar espaço, e para dar espaço para o novo, é importante a gente desapegar daquilo que está presente. Senão a gente não consegue manter o movimento da vida, não consegue estar em movimento, a gente fica estagnado, porque a gente está apegado àquilo que a gente aprendeu sobre a gente, aquilo que a gente aprendeu sobre os outros, aquilo que a gente aprendeu sobre o mundo. Então vamos começar uma breve aterrissagem, uma breve meditação. Convido todos vocês a encontrar uma posição confortável. É uma prática bem rapidinha, só para a gente começar um foco, uma aterrissagem aqui. Se permita inspirar gentilmente, profundamente, e se permita expirar. Se permita esse movimento da vida, a inspiração e a expiração, que só pode ser realizado a cada momento, no momento presente, no aqui e agora, no seu ritmo natural, no seu ritmo de conforto,
Inspirando, segura uns segundinhos, 3 segundos e solta. Quando soltar, se permita soltar também qualquer tensão, se permita soltar as tensões em volta dos olhos, as tensões no rosto. Se permita desapegar dessas tensões. Deixa para depois o que é de depois. Deixa para ontem o que é de ontem. E agora é só respirar. Sem objetivo de chegar a algum lugar, simplesmente com a intenção de se colocar nesse momento presente. Quando for confortável, podemos abrir os olhos. Se quiser se espreguiçar, bocejar. Parece que chegou mais pessoas, não sei. Boa noite, se tiver chegado mais gente. Eu quero deixar bem à vontade, para que a gente vá criando hábito nesses nossos encontros ao vivo, da gente ir desconstruindo essa nossa ideia de aula. Eu não estou querendo me propor aqui a dar aula, mas a gente a conversar sobre temas. Então, fiquemos livres para as partilhas. Não tem certo nem errado nas partilhas. Se eu falar algo que alguém também não concorda, partilha, a gente vai conversando e por aí vai. Então, fiquem bem livres para a gente ir conversando, tá bom? O que será que a gente pode entender como sofrimento através do apego? Eu vou começar direto dando um exemplo de. Eu já dei esse exemplo em alguns encontros, em alguns grupos de mindfulness, do meu apego, um apego de quando eu era criança, que eu sempre gostei muito de Natal. E eu sempre me apeguei muito, assim, fui criando uma memória emotiva de quando eu era muito pequenininho, assim, eu não tinha nem 10 anos, a minha avó, ela gostava muito, muito de Natal. E eu fui criando essa memória emotiva ao Natal. E a gente era pequenininho, eu, minha irmã, André, que é 3 anos mais velha que eu, a gente ia na casa dela no comecinho de dezembro, e montava a árvore lá, e montava presépio, um presépio antigo, bem bonito, assim, todo meio com marcas já de ser antigos, e, e era um presépio antigo, porque era de quando a minha mãe era criança, não sei se a minha mãe está aí assistindo ainda, se só deu boa noite e saiu, tudo bem também, o não apego, mas a gente teve essa experiência, assim, eu e a minha irmã, a gente ia lá na minha avó e montava as coisas para o Natal e tal, e teve um início de dezembro especificamente, estava muito gostoso, clima meio chuvoso que eu gosto. Meu avô tinha feito um estilingue para mim e tinha feito eu prometer que eu não ia atirar em passarinho, em nenhum animal. Claro, eu já não tinha nenhuma intenção de atirar em ninguém. E foi muito gostoso aquele Natal para mim, aquele início de dezembro, aquele início de Natal. E aquilo que me deu muito prazer começou a me gerar muita angústia nos natais seguintes, porque eu comecei a criar, eu percebo hoje eu faço uma leitura, de uns anos para cá eu faço uma leitura muito mais nítida disso, que eu criei aquela memória afetiva, estou dando um relato, uma partilha, tá? De que cada Natal que chegava, eu, moleque ainda, criança, eu tinha uma expectativa de que as coisas acontecessem mais ou menos como aconteceu naquele ano. E as coisas, claro que não aconteciam da mesma forma. Claro que por mais que eu tentasse repetir um ritual,
ir na casa da minha avó, da gente montar as coisas. Nunca mais foi daquele exatamente como foi aquele ano. Isso me trazia muito sofrimento, porque eu queria que fosse igual àquele ano, porque aquele ano tinha sido muito legal. Isso trazia sofrimento, porque eu, como criança, estava apegado àquela experiência tão prazerosa. Então, da mesma forma que a gente fala sobre a não aceitação, aliás, sobre a aceitação, né, não julgamento, aceitação, que a gente é, acaba tendo uma esquiva experiencial, porque a gente não quer entrar em contato com o que é desagradável, o apego é o oposto, né? É a gente querer estar só em contato com aquilo, ao meu entender sobre apego, estar em contato com aquilo, né, que foi muito prazeroso. Então a gente tem apego àquilo e não quer soltar. E soltar traz muito sofrimento. Eu comecei a ter depois, eu até comento também, eu comecei a ter depois o que eu comecei a chamar de depressão pós-festas, porque quando chegava no final, né, dia 25 de dezembro à noite, eu já começava a sofrer, ficar angustiado, porque só ia ter Natal de novo dali um ano. Então, isso me trazia muito sofrimento. Eu comecei a pensar também num outro exemplo, né, e exemplo pessoal, e fiquem livres para partilhar com exemplos pessoais, né, cuidado com a exposição de algumas questões, porque a gente está público. Eu fui com a Lala, estava passando o cometa, né, aquele cometa que só vai passar de novo daqui quase 7.000 anos, e eu fui com a Lala, a gente foi 2 fins de tarde seguidos tentando ver o cometa, e a gente não conseguiu ver o cometa. Até com binóculo a gente não conseguiu ver o cometa. Mas foi muito prazeroso, foi muito gostosa a experiência. E eu fiquei pensando, né? Pensando no não apego, pensando sobre isso para a gente conversar aqui, o quanto a gente acabou exercitando também o não apego, porque poderia ter tido uma frustração porque a gente não viu o cometa. Mas ao contrário disso, a gente observou a lua que estava linda, né? Olhamos com binóculos, a gente observou o pôr do sol maravilhoso, o surgimento das primeiras estrelas daquela noite, com uma noite com binóculo, numa primeira noite sem binóculo. E a experiência foi muito gostosa, foi muito prazerosa, mesmo sem cometa, né? Então, às vezes a gente fica apegado a alguma coisa que a gente deseja e a gente não aproveita tudo que está em volta, né? Então a gente sofre pelo que a gente não tem, mas às vezes a gente não olha, né, pelo que a gente tem e pode ser feliz com pequenas coisas. Elcio, penso que apego tenha muito a ver com segurança. Eu acho uma reflexão, claro, tudo são posicionamentos, né? Eu também concordo, Elcio. Apego tem a ver com segurança, concordo plenamente, né? E também com liberdade. Se a gente for pensar na segurança, né? O apego é a segurança. Na própria psicoterapia baseada, focada nos esquemas, a gente fala da terapia do apego, né? Então a gente fala de estilos parentais, a gente fala de como que os cuidadores lidam e como que a gente, né, enquanto bebê, a gente vai lidando com o nosso apego, né? Que tem 3 tipos de apego e tem o mais saudável e outros apegos que trazem mais dificuldades. E tudo isso tem a ver com a segurança, com a nossa necessidade, né, emocional de segurança. Então, vejo que o apego está diretamente ligado na própria terapia do apego, terapia do esquema, também está diretamente ligado à segurança. Nós temos necessidade humana de segurança, então a gente pode desenvolver apego a pessoas, né, porque a gente tem necessidade do pertencimento, então a gente tem a necessidade de pertencer a um grupo. Então, se eu me sinto seguro, pertencido a esse grupo, um jovem, uma adolescente que se sente pertencida a um grupo de fã-clube de uma banda, ou, ou de skatistas, ou de artistas, ou do que for, né?
Isso traz segurança, isso traz uma própria identidade, né? Uma noção de identidade, isso também traz segurança, de apoio mútuo, segurança, inclusive, a bens materiais, né? Porque a gente também precisa se sentir seguro, independente de propriedade privada ou não, mas a gente precisa se sentir seguro dentro de uma casa, de um apartamento, né? Isso traz segurança, isso a nossa espécie já carrega, né? Essa necessidade de se abrigar da natureza. Então, acho que apego também tem a ver com segurança, Elcio. E por isso que talvez seja tão difícil a gente se desapegar de algumas coisas, né? Isabel Nunes, se pensar que cada momento é único, o apego à situação é muito frustrante. Concordo plenamente também, né? Por isso que eu propus esse exercício da respiração, né? De inspirar e se apegar e não soltar. Porque a gente fica preso à situação, a gente não consegue fluir, a gente não consegue passar para frente, a gente não consegue caminhar, né? Eu estava conversando com um amigo querido hoje, e a gente falou sobre o desenvolvimento, né? Que cada fase da vida a gente precisa se desenvolver, né? Deixar de ser criança, entrar na fase de adolescência e depois na fase adulta. E cada fase, né? A gente vai precisando deixar de estar tão envolvido com aquilo que é daquela fase que está se encerrando e começar a se envolver com outra fase que está se iniciando. E, e às vezes é muito doloroso soltar, né? Porque isso envolve a nossa identidade pessoal, como a gente se reconhece. E é isso, voltando a falar sobre o que já foi falado em outros encontros aqui, né? Os nossos pensamentos automáticos, as nossas crenças sobre nós mesmos, sobre os outros. Então a gente tem tudo isso muito enraizado na gente, muito construído na gente. E soltar essa crença a partir do momento que a gente se ancora no presente, né? Então, nesse momento, quem sou eu? Será que eu sou aquela pessoa, vamos dar o exemplo, aquela pessoa sempre serena, sempre tranquila? Será que todo mundo é tão estático? Será que alguém é tão estático? Será que alguém é tão irritado? Ou alguém é sempre tão isso ou tão aquilo? Então, parar e pensar neste momento, talvez eu não esteja sereno, neste momento, talvez eu não esteja irritado, né? E acho que se permitir estar presente dentro de si mesmo a cada momento, é, é desafiador, né? É desafiador e enriquecedor, né? A cada momento. O que mais, galera? Vamos conversando. Vamos conversando. Mais alguma? Mais alguma? Mário César, você é o Mário César do Mindfulness? Mário César que a gente fez com o Valentim, o programa de 8 semanas de compaixão? É esse, Mário César? No seu modo de ver, você considera o apego próximo ao egoísmo? Olha, Mário, não, não sei. Eu acho que não. Eu não considero próximo ao egoísmo. Eu considero normal, eu considero natural do ser humano. O apego, se a gente for considerar, olhando pelo ponto de vista que o próprio Elcio colocou, que eu concordo também, que traz segurança. Então, todos nós temos necessidades humanas universais, necessidades emocionais, e segurança é uma delas, né? A gente aprende. Eu creio no caminho do meio. Eu acho que um apego excessivo, aí é um julgamento meu, né? Um apego excessivo ao que eu tenho, um apego excessivo à história né, a honra da minha família, a honra das minhas opiniões, a honra dos meus netos, e em defesa da honra deles, do meu, eu ataco os outros, eu censuro os outros ou julgo os outros.
Eu acho que é uma postura, eu considero o meu julgamento uma postura egoísta, né? Defender o meu, né, e tirar dos outros, então, para defender o meu, nesse sentido, um julgamento meu, meu, eu considero egoísta sim, mas eu cuido, né? Eu acho que a gente falou, né, sobre o não julgamento, talvez a gente possa se reconhecer, pensando até no Marshall Rosenberg, né, na comunicação não violenta, não adjetivar tanto, né, assim, eu não me, eu me reconheço como egoísta, talvez eu possa refletir que, poxa, eu tenho um padrão de me colocar sempre em prioridade, em prol do coletivo. Talvez isso possa ser traduzido como egoísta, mas talvez eu possa entender que eu estou me julgando e que é mais importante para mim entender que as minhas atitudes, para poder lidar com as atitudes e não com os rótulos que eu me coloco. Mas é só uma reflexão também, Mário. E coloca aí, partilha também sua postura, sua opinião, né, que seria bem interessante também compartilhar com a gente. Tranquila, citando experiências, percebi isso na criação de minha filha. Tentei replicar minha criação, que achei boa e tenho lembranças carinhosas. Porém, neste andamento, vi que as pessoas são diferentes hoje, que teria que me reinventar para ser para ela tão boa quanto minha mãe foi para mim. E bem diferente. Desapegar também é uma forma de evoluir. Legal, né? Tranquila. Legal porque realmente a gente está sempre. Eu não tenho filhos, mas exatamente isso, né? É desapegar do que foi a educação na nossa geração, na minha geração, na sua geração, provavelmente são diferentes gerações. Entender qual é a geração da sua filha, né? Aqueles comentários, né? Comentário, acho que da Isabel, né? De trazer para o momento presente, né? Vivenciar cada momento. Acho que é bem isso, né? Qual é o momento da sua filha? Qual é a geração da sua filha, né? Acho que isso é enriquecedor demais, né? Que legal ter essa visão. Acho bem interessante. Reflexão bem legal. Você teve essa reflexão agora nessas partilhas? Eu lembrei também, eu lembrei anotado aqui, sobre a impermanência da vida, né? Lá no Tibete parece que tem uma cerimônia ali, acho que é anual. Pessoal, se alguém lembra disso, comenta aqui. Parece que eles fazem umas esculturas, umas mandalas e tal, na manteiga. Não lembro agora se é na manteiga ou no gelo, uma coisa assim. Acho que é manteiga, se não me engano. Então eles fazem tudo como obras plásticas, né? Artes plásticas, assim, ali uma expressão. Só que dura algumas horas, pouquíssimas horas, porque o sol começa a bater, já estrategicamente vai derreter tudo. E, e é interessante que é um exercício, né, de desapego, é um exercício de soltar, né, é um exercício de lembrar da impermanência da vida. Isso eu acho bem legal, né, se alguém lembra disso. Acho também essa, lembrar, né, essa balança entre o apego e o soltar, né? A diferença às vezes entre os exageros, né? Uma reflexão também, né, entre esses exageros de querer ficar o que foi bom e não querer soltar, e ao mesmo tempo, em contraponto, não querer entrar em contato com o que é ruim. E aí a gente dialoga com a atitude de mindfulness. Né? Essas são, são um exemplo disso, né? É uma atitude para exercitar a nossa mente, a nossa consciência, de entrar em contato com o nosso sofrimento, entrar em contato com as nossas dores, sem julgamentos, sem nos julgar, sem rótulos,
e a gente poder também permitir soltar. Acho que isso é interessante. Mais algum comentário? Vamos ver. Isabel, como as riquíssimas esculturas na areia aqui. Lembrado, né, Isabel? Bem lembrado. A galera faz escultura na areia, na praia, e bate a onda. A escultura é lindíssima, dura às vezes algumas horas, né? Às vezes nem dá tempo de finalizar, né? Então fica inclusive a incompletude, né? Não só a impermanência, mas a incompletude. Isso também é muito legal, um exercício, né? Muito interessante, muito soltar, né? Muito deixar ir. Pessoal, alguém gostaria de partilhar? Vamos fazer uma prática? O que vocês acham? Estamos aqui abertos às partilhas, mas acho que a gente podia soltar e ir para a prática. Então, vamos lá. Então, convido todos, todas, a encontrar uma boa postura, um lugar que te mantenha confortável e pronto para a prática. Um bom alinhamento da cervical, da coluna para não dar dores. Lembrando, nossa prática de mindfulness, é natural que a mente se distraia, natural que venham pensamentos ou que surjam sons, que surjam desconfortos. Natural que às vezes a gente vai começar a meditar e a gente já começa com uma intenção de ter uma boa sensação. É claro que a gente quer meditar e ter uma boa sensação, mas às vezes a gente quer ter aquela sensação específica que teve naquela prática específica. Isso também é apego, né? Então acaba afastando a gente dessa prática do momento, a cada respiração, a cada prática. É uma nova prática, né? Então pode ser que em outro momento tenha algo muito prazeroso também, em outros momentos tenha uma percepção de dores, uma percepção de irritabilidades ou ansiedades. Então, isso faz parte da prática, isso é estar presente no momento, né? Então, isso tem a ver com soltar, né? O soltar e o nosso próprio pensamento, nossos próprios sentimentos durante a prática é o soltar. A gente não precisa querer ter algo específico durante a prática, é simplesmente estar presente no momento, a cada respiração, a cada perda da atenção, né? Retomar isso e soltar os próprios julgamentos sobre isso e se permitir soltar o próprio pensamento que estava ali julgando, entrando num fluxo mais cognitivo. Então, é soltar tudo isso, a prática. Também o não apego a tudo isso, permitir que as coisas estejam como estão, né, que essa prática esteja como está. Isso faz parte. Antes da gente começar a prática, só para saber se tem alguma partilha. Priscila, Pri, boa noite. Desapegar não é deixar de ter contato com os nossos demônios, é aprender a lidar com eles. É uma boa reflexão também. Quer dizer, boa ou má, né? Um julgamento que eu fiz. Né? Estou dando um exemplo dos nossos pensamentos, né? Como a gente julga as coisas o tempo todo, boa, reflexão legal ou não. Eu achei muito legal a reflexão. Pri, vejo Buda como um filósofo e um pensador, e algo que ele enfatizou foi que o apego gera sofrimento. Agora, ter uma mente de principiante, ou seja, aberta, leva a uma evolução. Bem essa reflexão, né, sobre a mente de principiante, né, e o quanto dialoga, né, a mente de principiante dialoga com o não apego. Ediana,
pense que o apego causa sofrimento. O desapego nos dá autodomínio. Sim, né? Nos dá autodomínio, até porque nos dá autoconhecimento, né? Autoconhecimento, ele desapegar dos próprios rótulos, traz um autoconhecimento, conhecimento e autoconhecimento traz um autodomínio, né? Uma reflexão bem legal também. Então vamos para a prática. Mais um comentário? Pode colocar então. Foi? Tranquila? Uma curiosidade a respeito dos colegas de sala. Em que acham que vale a pena se apegar? É uma reflexão legal. O que é apego para vocês? O que vocês se apegam, né? A que vocês se apegam nesse momento de pandemia? O que te trouxe mais essa sensação de apego? E talvez a gente perceba muito mais os nossos apegos quando a gente perde aquilo ao qual a gente é apegado, né? Aquele famoso senso comum, né? Só dá valor quando perde, né? Nesse momento de pandemia, boa pergunta, tranquila. Nesse momento de pandemia, o que reforça o seu. Tá, vamos para a prática. Já falei isso acho que umas 3 vezes e me apego a continuar na conversa. Vamos lá. Crendo que vocês já estão nos seus locais de conforto, convido a fechar os olhos, se for confortável. Se não, também continuar com os olhos abertos, se você quiser. Mas é importante sempre buscar o relaxamento dessa musculatura em volta da testa, dos lábios, do rosto. E nesse momento da prática, eu te convido a respirar profundamente, gentilmente, inspirando pelo nariz, segurando uns 3 segundos e expirando pela boca. Se permita desapegar desse ar, permitir que ele se solte, que ele vá embora, dando espaço para a próxima inspiração. Nesse momento, te convido a permitir uma respiração mais natural, pelo nariz, inspirando pelo nariz e expirando pelo nariz. Trazendo a sua atenção para a movimentação do abdômen. Sentindo a sua respiração através da movimentação do seu próprio abdômen. Permitindo que essa respiração seja natural. Se você quiser, a cada momento que quiser, se permitir respirações mais profundas, se permita. E nessa prática, permitindo talvez até notar o próprio apego ou desapego a um ritmo específico de respiração.
notando a cada momento que a sua mente se apegou no fluxo de algum pensamento, se deteve nesse fluxo, se perdeu nesse fluxo de pensamentos. Simplesmente reconheça gentilmente com você mesmo, com você mesma. Se permita soltar esse pensamento, por mais que possa estar prazeroso ou que considere importante. Se permita soltar. Se você quiser, eu te convido a usar o movimento da expiração para soltar o próprio pensamento. E assim como se abre com mente de principiante, que essa inspiração permita a liberdade de acolher o próximo, você também pode se permitir a liberdade de simplesmente acompanhar a respiração ou de notar o próximo pensamento que surgiu na sua mente. Se permita trazer o foco nesse momento para a expiração, notando se talvez ainda poderia expirar um pouquinho mais, soltar um pouquinho mais. Se talvez você esteja tendo uma tendência natural a segurar um pouco ainda de ar, só observe e se permita soltar se quiser. Te convido a fazer esse exercício, ou dar continuidade a esse exercício de soltar um pouquinho mais o ar. Perceba o espaço que tem, a liberdade que tem para inspirar o novo. Sinta como é a sua inspiração. Com
mais liberdade, com mais espaço. Sem se forçar, sem esforço para isso. Simplesmente soltando. Para a gente começar a finalizar essa prática, ainda na prática, eu te convido a uma reflexão. Essa reflexão proposta aqui, na troca, na partilha, perguntando a si mesmo, a si mesma, qual o seu apego que te traz algum sofrimento. Sem se julgar por isso, simplesmente observando, simplesmente se perguntando com mente de principiante, com aceitação e acolhimento ao que vier, ao que você notar, sem julgamento. Se permitindo gratidão pela oportunidade, talvez, de perceber algo novo sobre você mesmo, você mesma. Sem o apego também a ter que perceber algo agora. Talvez não venha em mente. E tudo bem também. E nesse exercício ainda, dentro da prática, né, eu te convido, se você quiser, claro, quando terminar a nossa prática, nosso encontro, a refletir sobre o que você percebeu, se percebeu algo. Talvez a dar continuidade a essa prática com toda a gentileza, todo o acolhimento, todo o não julgamento a você mesmo, você mesma, e refletir sobre esse apego que te traz dor, sobre uma forma, uma estratégia acolhedora a você mesmo, para lidar com esse apego de forma gentil, de forma afetuosa. Fica o convite para depois do nosso encontro, se você quiser. Nesse momento, eu convido você a se agradecer por esse momento de prática, se agradecer por esse momento de um olhar mais gentil, de um olhar com mente de principiante para você mesmo, com aceitação, com curiosidade. E se esse encontro está fazendo sentido,
Eu te convido a manter essa qualidade de atitude mental pelas próximas horas da nossa noite e, se quiser, pelos próximos dias ainda dessa semana. Poder estender essa qualidade de atitude mental e atitude enquanto ação, estendendo isso para as pessoas à sua volta, olhando para as pessoas à sua volta com curiosidade, com acolhimento, sem julgamentos, e com essas atitudes todas que você oferece a você mesmo, a você mesmo. Todos nós temos essa humanidade compartilhada. Todos nós estamos interligados, entrelaçados nas atitudes, ações. Então, que essa prática não finalize aqui, mas que o estado mental, mindful, estado mental consciente, ele esteja presente, informal no nosso cotidiano, nas nossas pequenas ações e atitudes com nós mesmos e com os outros à nossa volta. Se permita mais 3 respirações gentis, profundas, inalando pelo nariz, segurando o ar por 3 segundos e soltando com gentileza, com intenção de soltar, de permitir que vá embora, de permitir que se esvazie. Conforme for confortável, podemos abrir os olhos. Se espreguiçar, bocejar. Dá ao corpo o movimento que ele pede, como eu sempre falo, como tanta gente sempre fala. Muito obrigado por estarmos juntos nessa prática, nessa meditação, nessa partilha. Vamos ver se tem comentário novo. Isabel, alguns apegos são fundamentais para nos definir como pessoas. Até para definir novos conceitos, temos que nos reconhecer apegados aos antigos. Pois é, né? Para a gente se conhecer. É interessante essa reflexão, né, Isabel? Para a gente entrar em contato, até para acolher, a gente precisa reconhecer os próprios apegos, né? Se apegar e permitir soltar. Talvez esse seja um movimento interessante, né? Até porque, senão, a gente tem que tomar um cuidado, né? Na minha opinião, entender o desapego como apatia, né? Como um tanto faz. Eu não posso ter saudades de alguém querido. Tanto faz, né? Não é assim que funciona. Nós somos seres humanos, né? Nós temos as nossas relações, nós amamos pessoas, né? E acho que a questão talvez seja reconhecer, não estou falando, dando uma grande resposta, né? Sigam o que eu estou dizendo. Eu estou refletindo junto com vocês. Reconhecer os nossos apegos, talvez nesse mesmo conceito de não julgamento, né? Talvez o que seja o não julgamento? É a gente reconhecer os nossos julgamentos e perceber se a gente precisa disso, se isso ajuda ou atrapalha a nossa existência,
talvez o não apego, e se isso ajuda ou atrapalha a nossa existência, as nossas relações. Fica uma reflexão também. Mais alguma partilha? Pri? Me apego à esperança, me apego ao conhecimento. Que legal, Pri. Apego ao conhecimento, ainda mais atrelado à mente de principiante, né? É um apego, é um conhecimento que sempre vai estar se inovando, se renovando, se desenvolvendo. Né? Pri, vejo conhecimento como liberdade. Conhecimento como liberdade. Interessante. Elcio pediu para a Pri se poderia explicar melhor. Eu estou refletindo também sobre isso. Interessante. A, a Pri pode explicar se quiser, né? Mas é interessante essa reflexão. Talvez até a liberdade seja, ao meu ver, a leitura que eu fiz, a liberdade gera conhecimento também. Né? E o conhecimento gera liberdade também. Né? Quando a gente conhece algumas coisas sobre nós, a gente conquista uma liberdade maior de novas escolhas, de novos posicionamentos, de novas opiniões e manter esse fluxo, né, de desapego e mente de principiante, assim como inspirar e expirar. Interessante, Pri. Isabel, exatamente. Para definirmos para onde vamos, temos que saber de onde viemos e o porquê de sermos quem somos. Reflexão, né, Isabel? Tudo isso gera desapego, né? Para entender tudo isso, para a gente é interessante, né? Para a gente definir para onde a gente vai, a gente precisa definir, né? Saber, né? Definir da onde viemos e porque somos quem somos, e ao mesmo tempo é um eterno desapego dessas próprias autodefinições, para poder continuar se reinventando a cada momento, para poder continuar se redefinindo a cada momento, né? Brincando com a frase do Raul Seixas, né, que eu comentei na semana passada, né, a mente de principiante, né, deixar de ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Para mim faz muito sentido essa fala. Pessoal, deu horário. Vamos ver se tiver mais alguns comentários para a gente começar a ir finalizando. Pri, risos, eu não terminei de escrever, começou a prática, mas um apego que tenho é a curiosidade, porque ela me leva ao movimento, a buscas e a buscar, e para buscar, peraí, uma coisa que a Lala sempre me cobra depois. É a curiosidade porque ela me leva ao movimento e a buscas, e para buscar deve-se adquirir conhecimento, e a esperança, porque vamos errar e acertar nessa vida. Exatamente, né? A gente vai estar sempre errando. E que bom, né? Porque nós somos humanos, né? A gente sempre vai errar também. O conhecimento é libertador, porque quebra paradigmas. Né? Acho que essa é a analogia à liberdade, né? Beleza, pessoal? Agradeço novamente a partilha de todos vocês. Mário, se estiver por aqui ainda, é muito legal te ver aqui. A gente fez uma parte da nossa formação na Unifesp, em Mind. Um ou dois níveis a gente estava por ali juntos no retiro. É muito legal te ver aqui. A gente está num outro grupo no WhatsApp. E agradeço a todos, a cada um que novamente pôde estar presente, pôde partilhar. Convido vocês
a partilhar esses vídeos e essas divulgações com pessoas que vocês queiram, porque acho que essa é a nossa busca, né? Tá sempre partilhando, sempre tranquila, tá sempre partilhando, né? Sempre tentando entender juntos algumas coisas. Né? Partilha qual o tema da próxima. Deixa eu olhar aqui que eu não sei, não memorizei a ordem que a gente se propôs. A gente da Sabiá já colocamos uma sequência, mas eu não decorei essa sequência. Vamos ver aqui qual que é o tema da semana que vem. Agora, tocando o celular, tudo bem. Mente principiante, não apego, confiança. Semana que vem sobre confiança. Quiser anotar, confiança depois. Não que tenha uma ordem, mas a gente colocou nessa ordem. Semana que vem, confiança, depois paciência, depois não esforço e, por último, generosidade. Essa é a sequência que a gente vai estar seguindo nos nossos ao vivos. E talvez, não conversei ainda nem com a Lala, nem com o Art, mas talvez a gente coloque, né, alguma outra. Teve uma sugestão da Tranquila, então talvez a gente coloque nesse meio tempo aí esse tema que ela sugeriu. E fiquem sempre livres e abertos a sugerir novos temas também para a gente, tá bom? Pessoal, muito obrigado por tudo, novamente. Desejo a todos vocês uma ótima noite, ótima metade de semana. Um grande abraço e até semana que vem.